Na hora que o Gustavo. Peraí. Eu coloquei para gravar aqui, viu, Arthur? Tá. Pode começar. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Gustavo. A gente está aqui no blog de jornalismo esportivo da Universidade de São Paulo. E hoje a gente vai fazer uma entrevista especial com o Arthur da Silva Caetano. Ele vai contar um pouco da trajetória dele. Ele é professor de educação física, treinador de handebol, educador e servidor público igual a gente. E eu sou o professor Luciano Malulli, aqui do Departamento de Jornalismo. Nós estamos com Gustavo de Araújo Longo, que é pós-graduando em Ciências da Comunicação e editor do blog do Jornalismo Esportivo. Obrigado, Gustavo, pela sua presença. Obrigado, Luciano. Obrigado, Arthur, pela entrevista. Estou à disposição. E hoje a gente vai começar um pouco com o Arthur e conhecer um pouco da sua trajetória, Arthur. A gente gostaria que você contasse para a gente primeiro essa trajetória que você enviou para a gente de tantos anos aí ensinando esporte, especialmente handebol. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar de handebol, que é a minha grande paixão. Eu comecei com handebol muito cedo, como comecei na escola, né? Comecei no estado do Rio de Janeiro, aos 9 anos de idade, nas aulas de educação física, e jogando numa cidade do interior de Volta Redonda, no interior do Rio, que é a cidade de Volta Redonda, onde moravam meus pais. E era um handebol colegial, eu não dava muita importância, eu tinha tentado já vôlei, basquete e tal, mas a minha grande paixão ficou dentro do handebol. Volta Redonda, na época, tinha esses incentivos de jogos escolares, eram campeonatos maravilhosos de ser disputados, né? E dali foi criando essa grande paixão pelo esporte, sabe? E eu fui até a categoria adulto jogando em Volta Redonda. Participei de vários campeonatos carioca, jogando não só pelo Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional, era um clube forte, vários amigos, de várias escolas, foi montada uma equipe, e depois nós jogamos pelo próprio Volta Redonda. Acho que pelo menos umas 3 temporadas nós chegamos a jogar pelo Volta Redonda. E depois de lá para cá, o que aconteceu, eu já na categoria adulto, eu falei, bom, agora está na hora de estudar. E nessa de estudar, eu vim para São Paulo, onde eu me formei comecei fazendo faculdade de Educação Física em Cruzeiro, no interior de São Paulo, e depois a parte da minha graduação e pós-graduação fiz na Unicamp, em treinamento esportivo. Na verdade, chamava-se Educação Física Escolar. Depois virou treinamento esportivo e tudo mais. E quando eu cheguei em São Paulo, logo eu já me ingressei na rede pública, como professor de educação física, né? Fui trabalhar muito na zona sul de São Paulo, aí comecei a montar algumas equipes de handebol nas escolas para participar dos jogos escolares da região. E aí eu estava já me realizando como técnico de categorias menores, de todas as categorias, né, que tinha nesses jogos escolares de São Paulo. E até que em 1998 eu fui chamado de handebol, escolinha de handebol da Universidade Metodista de São Bernardo, né? Foi uma dos maiores polos de treinamento de handebol que teve no Brasil na época. E então nós tínhamos o Centro Esportivo de São Bernardo e eu montei o primeiro polo aqui em São Paulo, porque era só a região da ABC e eu era o único professor que dava aula aqui na cidade de São Paulo com handebol.
Aí, daí para frente, fui trabalhar dentro da Universidade Metodista, e, se eu não me engano, foi octacampeã brasileira, né? Fui campeão pan-americano, campeão sul-americano de clubes, na categoria de handebol e jogando em todas as categorias. Fiz um resumo rápido aí para vocês verem e estou até hoje. Estou até hoje. Hoje eu trabalho com handebol na Atlética de Comunicação da Universidade Metodista, né? E nós começamos a fazer o trabalho ano passado, mas foi interrompido, e ele está esperando aí a nossa retomada. Estamos montando já, esperando já fazer um plano de retomada para os treinos dentro da Atlética de Comunicação. Nossa, que legal, Arthur. Arthur, eu vou fazer uma pergunta, depois o Gustavo vai fazer outra. A gente vai começar pelo básico, Sim, até a sim, gente sim. chegar, né? Dentro da iniciação do handball, o garoto ou a garota que deseja iniciar no handball, quais são os critérios mínimos, ou, na sua opinião, o que ele deve prestar mais atenção para se desenvolver e aproveitar a modalidade handball? Olha, o handebol, ele teve uma visão de ser um esporte violento, e que não é, né? O handebol joga o alto, o baixo, sabe, ele não tem um biotipo específico para que a criança comece a prática do esporte. Essa é a grande vantagem de uma modalidade, que é o basquete. Tem que ser muito alto. No vôlei também. No handebol, não. No handebol, o biotipo da criança pode ser qualquer um. Qualquer um joga handebol. Tá? Se você hoje andar pelas ruas, amigos e tudo mais, eu mexo com handebol. A pessoa já logo fala, joguei muito na escola. Então, qualquer um pratica handebol. Então, a criança hoje, ela se motiva, aqui principalmente no Brasil, por quê? Ela começa a ser socialmente encaixada num grupo, onde ela pode praticar, e o grande motivação é o quê? Ter um gol. É o gol. Né? E joga-se hoje com mais facilidade em qualquer espaço. Eu fazia um trato, só para dar uma ilustrada para vocês, eu pegava nas escolas estaduais que eu dava aula, que a febre era futebol, eu falava assim, olha, uma aula nós vamos fazer o futebol, que vocês amam, mas na outra nós vamos fazer o handebol. Mas eu não falava que é handebol, eu falava vamos fazer uma brincadeira. Tá? E eu trazia aquela bola do chão e levava para a mão. Tinha a oportunidade de fazer o gol, eu colocava, fazia um jogo de regras com eles, e eles acabavam fazendo, professor, vamos fazer aquele joguinho lá que o senhor ensinou para gente. E aí eu ia mostrando para eles e tudo mais. Então a criança se motivava. A criança, hoje nós temos um projeto da Federação de mini handebol para crianças de 6, 7, 8, 9 anos, já com regras adaptadas, e já é uma boa iniciação. Beleza. Gustavo? Arthur, você comentou duas coisas aí que eu acho que é interessante para quando a gente fala de handball, né? A primeira é a questão da escola. Quando o handball no Brasil começou a se destacar internacionalmente, eu lembro muito bem do PAN de Winnipeg, onde a seleção feminina foi campeã, foi a primeira medalha de ouro da seleção feminina. Se falava muito que o Brasil seria uma potência no handball, justamente porque o handball era o esporte mais praticado em escolas. E além disso, você comentou a questão lúdica, né? Tem o gol é realmente, a criança se diverte quando faz um gol, e você falou aí que você não falava handball, você falava, vamos fazer uma brincadeira, né? E o handball, ele é talvez um dos esportes mais lúdicos que tem, talvez mais até do que o futebol. Exato. Que é... Exato. Porque você pode passar a bola de um lado para o outro, com a mão, você pode arremessar, jogar, enfim. E aí eu queria saber de você, como que desperta isso, pensando aí também já num ciclo natural, né, de popularização do esporte, como que você desperta isso nos mais jovens e consegue levar isso
para adolescentes, enfim, que possam visualizar no handball uma prática esportiva, pelo menos se não numa seleção brasileira, mas para jogar numa faculdade, né, numa atlética, como você treina? Uhum. Olha, o fator de despertar é o que eu tinha feito a abordagem que vocês falei agora. Aquele garoto que tem muita habilidade do futebol, né? Ele está sempre com aquela turma do futebol. O do vôlei sempre do vôlei, do basquete sempre do basquete. E eu sempre chamava aqueles que não estavam enquadrados em questão nenhuma parte do esporte. Nenhuma parte do esporte. É aquele que sempre estava, vamos dizer assim, era o último a ser escolhido. Então, em algumas aulas, eu pegava aqueles que se achavam execrados do contexto do esporte e levava eles para fazer uma prática. Fazia uma brincadeira de 2 contra 2, numa quadra separada, de 3 contra 3. E aqui, às vezes, aqueles que estavam lá no futebol, no vôlei e tudo mais, começavam a ver e o nosso joguinho lá, eu jogava junto com eles, inclusive, brincando com eles, e estava ficando muito animado. Eu fazia um gol de dimensão menor, eu colocava uma área arriscada de giz, e às vezes aquela atividade ficava muito mais dinâmica do que aquele futebol que a gente já sabe que era padrão, como é que era e tal. E aqui aí começava a sair os jogadores, alunos das outras aulas, das outras práticas, para vir participar desse jogo adaptado que eu fazia, que eu não dava nome, né? Não dava nome, e depois eles viam com a idade, alunos que vinham da 5ª série, que não dava nome, eles vinham conhecer da 6ª, 7ª série o que era handebol. Eles já tinham a compreensão do jogo. Às vezes eu levava figuras, né? Alguma ilustração para eles. E depois o próprio governo do estado lançou umas apostilas para séries assim e viam fotos de handebol. Fotos de handebol. Teve uma escola que uma vez eles me deram uma oportunidade de arrumar um ônibus e eu levar essas crianças de 5ª, 6ª e 7ª série para assistir um jogo de Pinheiros e Metodista lá em São Bernardo, de Campeonato Paulista. Essas crianças ficaram maravilhadas com aquilo, com aquele evento. E era essa parte de motivação que eu falava para eles, olha, isso aqui é um esporte, o Brasil é campeão pan-americano, aí eles começavam a entender, tá? Começavam a entender esse contexto, eles viam que eu conhecia aqueles atletas vinham tirar foto com essas crianças, né? Aí, meu amigo, quando você vê que aquele grande atleta que veste a camisa da seleção brasileira joga handebol, essa criança vai querer ser igual a ele. Arthur, você falou do Oi. mini handball, e nos últimos tempos, né, não só no Brasil, né, em outros países também, você tem uma ampliação, uma variação enorme do jogo, né? Hoje na praia, por exemplo, hoje um misto que a gente brinca, né, que muitos brincam, que é um misto entre o polo aquático, entre o rugby e entre o handball, assim, dentro da água, na praia. E você, o dia que a gente se encontrou, você falou muito também de uma outra variação, que é o handball paralímpico, né? Eu Sim, gostaria que é o vocês surdo. que você falasse um pouco dessas variações para a gente também. Bom, é assim, o handebol ele veio do handebol de campo. Jogava-se em campo de futebol na Europa. Aí depois, por causa do clima muito frio, ele foi levado para a categoria de indoor, foi levado para as quadras, né? Então, a prática nas regiões, por exemplo, hoje a grande potência feminina que é a Noruega, Dinamarca, né? Então era feito na quadra. Aí a coisa se espalhou. O que aconteceu é que acabou o handebol chegou na praia. Então, regras adaptadas, coisa diferente. O brasileiro levou ele para a praia e nós somos no masculino
se eu não me engano, 4 vezes campeão do mundo, e feminino são 5, se eu não me engano. Eu sou péssimo, desculpa, mas às vezes eu sou péssimo com essas questões de títulos assim. Modéstia à parte, nós temos essa gama de troféus do handebol na praia, né? E então nós temos esse handebol beach, né? O handebol de praia, o handebol indoor, alguns campeonatos, alguns torneios aqui no Brasil. Tem alguns professores que fazem torneio de handebol, as medidas da quadra, na grama. Cara, é uma febre. É uma febre, é muito bacana. E assim, para eu chegar no deficiente, eu tenho um projeto social que chama Rende Japa. O projeto já tem mais de 15 anos e fazem 6 anos que um dia apareceu uma menina lá que queria treinar handebol, e essa menina é surda. Uma menina forte e tal, botei ela para treinar junto com o ouvinte, né? E essa menina foi treinando, essa menina está muito bem. Aí ela pegou e escreveu no papel, que Libras ainda estou aprendendo, mas ela escreveu no papel: vou trazer outros alunos surdos. No treino na semana seguinte, tinham 30, quase 40 surdos. E eu fui, né, a partir daquele momento, elencado a ser técnico da Seleção Paulista de Surdos. O que acontece dentro do meu projeto social, eu coloquei ouvinte surdo para treinar no mesmo horário. E treinam até hoje. Surdo e ouvinte. Não tem mudança de regra, as regras são as mesmas, só muda, às vezes, o contexto da arbitragem, o fato dele ser surdo. Em algumas situações, a gente usa uma bandeira, eles têm um senso de lateralidade muito grande, e eles percebem que cometeram uma infração, ou que eles precisam prestar atenção em alguma situação, ou algum posicionamento. Então, e o surdo, Luciano, ele não é paralímpico. Tá? Ele não é paralímpico, porque o surdo é tido como portador de atenção especial. O surdo não participa da Paralimpíada. Se nós temos uma Olimpíada agora em 2021, depois nós temos a Paralimpíada na sequência, o surdo fará, se tudo der certo, esse ano, a Surdo-Olimpíada Nacional em Brasília, que vai acontecer em dezembro, e ano que vem vai acontecer a Surdo-Olimpíada Mundial, que será em Caxias do Sul. A última que teve foi em Samsun, na Turquia, e ano que vem o Brasil vai sediar a Surdo-Olimpíada Mundial em Caxias. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho a base da seleção, tanto masculina como feminina, elas treinam comigo dentro do projeto Rede Japa. Por que Rede Japa, gente? Rede Japa, rede de handebol, e Japa era o apelido do maior incentivador que eu tive, que foi meu pai. O apelido do meu pai era Japa, né? O João Caetano Ribeiro. Aí, para fazer uma homenagem, aí eu aí eu botei Rede Japa. Eu já tive um monte de atleta que saiu do projeto para a seleção brasileira, para a seleção paulista, seleção universitária, que já foram campeões brasileiros, que já foram não só no indoor, como na areia. Né? Tem alunos que já passaram no Rede Japa, que hoje jogam na Europa. Né? Então, é a estrada um ciclo rotativo dos alunos está grande. Legal. Gustavo? Arthur, eu queria que você comentasse um pouco mais dessa experiência com handebol para surdos, né? Eu estava pesquisando, handebol para surdos não é algo muito antigo no Brasil, é recente, né? É algo... Ele é recente. Que vem, não tem acho que uma década. Então, no último Mundial que teve, essas meninas, as nossas meninas, ficaram em terceiro lugar no mundo.
e os meninos ficaram em quarto. Mundial, não a Sud-Olimpíada. O Mundial foi... Mas acontece assim, existem as associações de surdo, existe a federação, cada estado tem a sua federação, a Federação Esportiva de Surdos, né? E essas federações fazem os seus campeonatos, desculpa, faz esse campeonato nas suas modalidades. Tem vôlei, tem basquete, tem futebol de campo, é acirradíssimo, né? E a gente não consegue nós não conseguimos ainda fazer um paulista de surdos. Mas a nossa seleção paulista, ela é fortíssima, né? Desde que eu entrei na Federação Paulista, eu disputei 3 brasileiros e ganhei os 3. Eu sou tricampeão brasileiro de handebol de surdos na categoria masculina, invicto, né? Eu não perdi nenhum jogo. Então, e agora nós temos um grupo feminino que ele está muito forte, muito forte. Nós temos uma jogadora, Fernanda Caporal, que mora em São José do Rio Preto. Ela foi considerada uma das melhores jogadoras de handebol, uma jogadora surda de handebol. A menina é uma coisa fantástica. Sabe? Nós temos o goleiro, o Thiago, ele jogou federado no Pinheiros, ou 20, em time do campeonato normal. Ele é surdo. Ele é goleiro da seleção brasileira de surdos, goleiro da seleção paulista e jogava no Pinheiros com ouvinte. Então, falta ainda, Gustavo, incentivo. Vamos voltar lá na escola, detectar essa criança surda e levar essa criança à prática esportiva. Onde eu trabalho, o Luciano me conheceu, eu tenho contato com alguns supervisores e eu tenho falado com alguns deles para que eles detectem para mim nas escolas, porque eu não vou mais em escola, se detectar, peça para entrar em contato comigo, para eu direcionar essa criança, esse jovem, ou até pode ser um adulto que estuda à noite e tudo mais, para que, se gosta do esporte, vamos procurar uma associação, a federação, para a gente fomentar mais a prática do esporte, do consumo. Mas é mais ou menos aí, 10 anos de pouco, mais ou menos, está certíssimo. Arthur, você é um cara assim bem rodado, não só nas escolas, como algumas seleções, vamos dizer assim, de algumas cidades assim em torno de São Paulo. E dentro dessas experiências que você teve, qual aquela que mais te trouxe um impacto, uma mudança na sua forma de ver o handball, né? Porque eu percebo que você, como poucos, a gente teve uma conversa rápida, já trabalha a questão da inclusão, por exemplo. Você fala hoje na sua entrevista do esporte para todos. Quais foram as suas referências para a sua forma de pensar o handball hoje? Ou o esporte, né? Olha, eu tinha uma visão do esporte assim, muito deixado de lado, né? Muito deixado de lado. E a minha grande referência para massificar o esporte foi quando eu fui trabalhar nessa grande escola de esportes que foi na Universidade Metodista. Porque lá foi criado um projeto que ficou gigante. Eu tenho 2 grandes amigos que nós trabalhamos juntos, um deles já trabalha até hoje, que é o Ivan Bruno, mais conhecido como Macarrão, jogou seleção brasileira, jogou Olimpíada, era central da seleção brasileira, e nós trabalhávamos juntos. E o outro foi que até hoje a gente está junto,
é grande amigo, sempre que eu posso a gente está junto na quadra, que é o Daniel Soares, que é o cubano, e hoje ele é supervisor de handebol no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Né? Então, ali a gente acreditava na formação não só do atleta, como do cidadão. O processo da criança de crescer com o esporte, né? Dessa forma. Hoje, se você pegar a seleção brasileira feminina, que vai para a Olimpíada, eu acredito que 75% treinaram com o Daniel. Se você pegar a masculina, eu vou falar para você que 80% ou 90% treinaram com o Ivan. E são atletas que hoje estão indo representar o Brasil em Tóquio. Mas treinaram com eles lá nas categorias de base. Lá na categoria de base, quando o garoto tinha 14, 12 anos. E eu estava ali, eu era auxiliar técnico dos dois. Entendeu? Então, me impactou muito eu saber que eu podia fazer isso dentro das escolas também. Foi quando eu falei para vocês. Eu comecei a pegar o garoto lá da periferia de São Paulo, lá do Grajaú, né? E levar para ele assistir um jogo e ver a realidade. Hoje, o projeto Rede Japa, para vocês terem uma ideia, eu tenho um aluno que vem eu treino na região do Jabaquara, num clube escola da região ali no Jabaquara. Eu tenho um aluno que sai de Taboão da Serra, vem de Embu das Artes, Guarulhos, a região do ABC. Eles vêm de todas as partes de São Paulo para treinar no Rede Japa. Um treino aos sábados, eu tenho na quarta-feira, às 6 horas, às 18 horas, e tenho no sábado um treino às 5h30 da tarde do feminino e 7h30 do masculino. Você imagina, 7h30 da noite, um jovem sai dessas distâncias e estão na quadra praticando handebol. Sabe? São jovens e adultos. Tá caindo. Jovens e adultos. Eles saem da periferia e vão até lá no Jabaquara, treinam, saem de lá e vão para sua casa, ou vai namorar, ou vai para onde for. Muito legal. Entendeu? Vale lembrar, eu não tenho ajuda de ninguém. Entendeu? Eu não tenho ajuda. O projeto, ele toca, eu peço a alguns amigos que têm bola usada, cede para o projeto, eu tenho, às vezes, tem o jogo, eles vão por conta própria, sabe? Então, é um projeto de inclusão, sabe? Para trazer a prática mesmo. Total. E hoje eu estou mais ou menos com 60 alunos. Nossa, muito legal. Gustavo? Arthur, eu queria que você falasse dessa questão da sua visão de esporte, né? Esporte como inclusão. A pandemia deixou muito claro, né, a importância do esporte, da importância social do esporte, né? Quando a gente não pôde mais competir ou brincar, né? A gente sentiu, Sim. a gente vê casos aí de depressão, né? Enfim, casos em que o esporte ele ajuda não só a parte física, né, de se manter ativo, mas também a saúde mental. E aí a questão que o Luciano comentou também do esporte misto, né? Essas brincadeiras de você misturar homens e mulheres, né? Não diferenciar gêneros, né? Fazer brincadeiras e não competições. Isso. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse novo momento que a gente está vivendo, né? Você acredita que o esporte, principalmente o handebol, né, no seu caso, ele vai exercer um papel em que ele vai retomar essa sociabilidade passando a pandemia, enfim, já, né, se a gente espera que com a campanha de vacinação a gente possa retomar rapidamente, mas e qual a sua visão sobre esse papel do esporte nesse momento que a gente vive? Olha, a cada aluno que tem sido vacinado, eles mandam para mim a foto que eles foram vacinados. A
a cada atividade física que eles fazem, se eles forem correr, e às vezes, por exemplo, tem dois que moram perto, eles estão se reunindo numa quadra, uma bolinha qualquer, para treinar passe, para treinar alguma coisa do handebol. Eu acredito que, vou falar pelo handebol, esse tipo de forma que eu trabalho, quando ele voltar, ele vai voltar mais forte. Porque como eu tenho alunos bem pequenos também, dentro do projeto, os pais estão querendo saber quando é que volta. Porque foi muito bem para aquela criança. Né? E esses jovens e tudo mais, absurdamente. Você imagina que os alunos da universidade, nós quase voltamos esse ano. Se não fosse essa onda forte agora, nós teríamos retomado os treinos. Sabe? Então, se eles, por qualquer atividade que eles fazem, eles não vêem a hora de voltar a fazer a prática. Existem alguns lugares que eu conheço que já voltaram à prática do treino. Mas assim, se tem 20 atletas, estão treinando com 7, aí estão treinando com 10, diminui o público, está fazendo revezamento, todo mundo de máscara, álcool gel, mas eu vejo agora que vai voltar muito mais forte, porque eles sentem essa necessidade. Sentem essa necessidade. Poderíamos, aqui não tem como, mas o grupo de surdas, o meu feminino, as surdas, cara, é o dia inteiro mandando os treinos dela que elas fizeram, botando no nosso grupo. Eu tenho um menino que é meu capitão e meu capitão da equipe de surdo. Ele é de Fernandópolis, é surdo, professor de educação física, né? E ele trabalha, ele é técnico de handebol lá em Fernandópolis. Ele que é o responsável pelo handebol de Fernandópolis. Ele manda, eu incentivei ele a fazer o curso de mini handebol. Ele está montando a equipe de mini handebol, faz algumas atividades com os alunos na rua, na calçada, no parque, montando pequenos grupos para fazer essa retomada forte. Então, o impacto vai ser muito grande. Porque se nós tínhamos esse campeonato de mini handebol que parou, ele é muito grande, e o universitário que está parado, e tem um novo desporto universitário, a NDU, que foi um campeonato que estava começando a pegar fogo ano passado e acabou. Cara, foi um choque. E vocês que são da comunicação, não ter um JUCA, que é os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, meu amigo, o pessoal está órfão do JUCA 2020 e 2021. Como pode não ter um JUCA? O último JUCA foi em 2019, em Americana. Entendeu? Você não tem noção como é que está a cabeça desses universitários sem um JUCA. Arthur? É isso. Oi. Você sabe que eu sou de Piraju, onde tiveram vários JUCAs, você sabe disso, né? Olha, eu vou te falar que quando eu trabalhei no Mackenzie, o Mackenzie foi a Piraju, famosa cidade do peixe amarelo. Isso. Certo? E nós fizemos lá uma Olimac. Aquele ginásio lá no alto que tem, ele foi inaugurado numa sexta-feira, no sábado, às 8 horas da manhã. O primeiro jogo lá foi o de handebol meu. Nossa, isso vai ficar para a história. Aí, Gustavo. Aí, ó. O jogo de handebol meu. Atlética, te falo, Atlética Tecnologia Mackenzie, que era o meu time, contra a Atlética de Educação Física. Eu perdi o jogo, saí E a Atlética andando, de Educação Física era da onde?
Não, era a Olimac, a Olimpíada Interna do Mackenzie. 15, tá. Então, o Mackenzie tem a Olimac, que ela eles vão para uma cidade e faz o jogo entre as 8 atléticas do Mackenzie. E eu fui a Piraju. Nós saímos de lá, triste que perdemos o jogo, e fomos tomar uma cerveja ali naquela Praça da Matriz. Olha só. Isso entrou para a história, hein, Gustavo? E vou te dizer, à noite, os bailinhos da molecada e tudo mais, era naquele clube que tem lá embaixo, na beira do rio. Nossa. Que ano que foi isso, Arthur? Arthur, você rapaz, lembra? eu não vou. Eu vou descobrir lá com a turma. E foi o melhor, e foi um dos lugares que eu comi um dos melhores peixes que eu já comi na minha vida. Piraju é curva de rio, né? Tudo para ali. É curva de rio. De algum Ô, Arthur, deixa eu fazer uma pergunta. O único lugar, ô, Luciano, foi o primeiro lugar que eu vi fazer um peixe no forno de pizza. É verdade. Lá no restaurante do peixe, Rei do Peixe, verdade. Tá vendo como é que eu conheço? Olha, você sabe só para terminar, sabe onde é que os meus alunos ficaram alojados? Aonde? Numa escolinha que tem do lado do cemitério. Olha. Lá na parte alta de Piraju. Na parte alta, Tem uma escola, do lado tem o cemitério. O Arthur, deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro desse cenário que você colocou, não é para a gente não demorar muito com a entrevista, mas assim, dentro do cenário que você colocou, claro que o handball ganhou notoriedade depois da conquista da seleção feminina, do Mundial. Claro, sempre boas colocações, claro, no limite do Brasil, claro. Jogadores já no exterior, inclusive alguns selecionados como melhores do mundo, tal. E como é que tá? Tem também o handball de praia, né? Que a gente ficou famoso. E dentro desse, você fala muito do handball de surdos hoje. Como é que está nosso patamar em termos mundiais, assim? Olha, tem tudo uma questão de renovação. Então vamos começar pelo. Nós tivemos uma confederação meia desestruturada nos últimos anos politicamente. Isso quebrou um pouco o avanço que a gente poderia ter. Mas aquela seleção feminina que ela foi campeã do mundo, ela não foi preparada em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela foi preparada em 10, 12 anos. Tá? 10, 12 anos. Tem uma menina que foi campeã naquele Mundial, ela foi minha aluna aos 12 anos de idade, para ser campeã mundial em 2013. Entendeu? Essa menina, ela saiu do Brasil muito cedo. Entendeu? Então, depois de lá, vamos começar a fazer uma nova renovação. Aqui no Brasil, essas renovações demoram muito. Hoje, se você for convocar a convocação da seleção feminina e da masculina, vamos botar assim, se você convoca 18, 15 ou 16 estão jogando na Europa hoje. A quantidade de jogador de handebol que nós temos hoje, brasileiros, jogando na Europa, entendeu? É muito grande. Ganhando força, ganhando experiência. A seleção masculina chegou a ficar em 10º no Mundial, que é uma coisa assim, muito grande. Tá? Nós temos hoje jogadores jogando no Barcelona, jogadores jogando na Espanha, espalhado pela Espanha, espalhado na França, que são grandes potências hoje, jogando na Alemanha, jogando na Turquia. Feminino, então, nem se fale. Às vezes, eu abro a página assim, fulano transferiu daqui para lá, em todas as posições. Portugal, tem um ex-jogador que era do Rede Japa, hoje jogando em Portugal, tem sido um dos grandes destaques.
né? Um não, dois. O goleiro e o meia-direita. Então, hoje, o êxito de jogadores nossos de handebol está muito grande. E isso fortalece lá na frente. Se o país não dá esse, esse reforço, esse jogador na Europa, quando ele é convocado, ele vem jogando, ele vem arrebentando. Entendeu? E, e lá, por exemplo, na Europa, os surdos jogam Champions League, eles jogam campeonato alemão, eles jogam, né, campeonato espanhol. Vocês nem percebem que é surdo. Aí quando tem a convocação, aí você aparece aqui 3, 4 surdos que jogaram uma Champions League, que jogaram o campeonato alemão, o espanhol, o francês. Então eles vieram bem forte, tanto no masculino como no feminino. Né? Então você vê um campeonato de surdos aqui, você fala assim, gente, mas peraí, não é surdo. Esse pessoal é normal. Assim, não, todo mundo aqui tem seu lado, tem a sua audiometria feita e são surdos. Se eu coloco surdo para jogar em campeonato de ouvinte, ninguém percebe. Mas eu vou lá e aviso para a arbitragem, ó, por favor, aquele meu aluno é surdo. Quando for sinalizar, levanta a mão, faz a sinalização bem feita, para não ter problema. Eu aviso ao outro time. Gente, o que acontece é que esse meu aluno é que ele é surdo. Alguns técnicos já sabem que eu trabalho com surdo. Ah, não, tá bom, professor, qualquer coisa e tal, a gente já sabe, que às vezes ele não escuta o apito, ele sai correndo com a bola, entendeu? Ele dá prosseguimento em alguma jogada, alguma coisa, porque aí já não usa a bandeira como sinalização, é só apito. Tem uns que sentem a vibração, tem outros que não sentem. Né? Mas as evoluções hoje nós vamos ter uma nova grande seleção feminina daqui, não digo nessa Olimpíada, se manter esse trabalho que tem sido feito. O masculino ainda está capengando, porque sofreu um abalo muito grande por questões políticas. Por questões políticas. Sai técnico, entra técnico, botaram o técnico tampão, não dá continuidade de trabalho, sabe? Então é diferente. Beleza. Gustavo, sua pergunta final? Mais curiosidade, como que é trabalhar com surdos, né? Aprendeu linguagem de língua brasileira de sinais. Eu vi os vídeos e eu vi as pessoas conversam, né? Leitura Sim, labial. E como que é essa sim. adaptação para vocês, né, profissionais de educação física, também para lidar? Você comentou que de repente veio uma aluna e na semana seguinte veio 30, né? Como que foi essa sua Então, preparação para esse público novo? olha, foi bacana, que essa aluna, sabendo da minha dificuldade, que eu sabia pouquíssima coisa de Libras, na semana seguinte ela me trouxe um livro para eu estudar Libras, para que eu pudesse estudar Libras. E ali, assim, quando eu estou com ele, a minha conversa em Libras, ela deslancha mais. Às vezes eles me corrigem um sinal, um posicionamento. No bate-papo, no bate-papo. E você tem que prestar muita atenção, porque a pessoa aprende. E na parte do handebol, eu comecei com eles até inserir alguns sinais para que eles da quadra me entendessem o que eu queria. Por exemplo, a letra P, né? Você faz o sinal de P, se eu faço o sinal da letra P com a mão direita, é para o ponto direito. Se eu faço a letra P com a mão esquerda, aí é para o ponto esquerdo. Se eu faço a letra M com a mão direita, quem vai arremessar ou quem vai se posicionar é o meia-direita ou o central. Né? Pivô já tem outro posicionamento. Né? Então, eles vão me entender e de lá eles não precisa nem de leitura labial minha, eu só no sinal. Isso foi um sinal criado por mim com a minha equipe. E se eu fizer leitura, se eu falar, o outro time também vai fazer leitura labial minha. Né? Faz leitura labial minha. E agora,
Só para você ter ideia, Gustavo, quando eu coloco agora nos meus jogos com os ouvintes, eu coloco um surdo para jogar, as outras equipes, que também são ouvintes, agora é todo mundo com a mão na boca. Todo mundo, porque se deixar o surdo ler o lábio lá e vem me contar o que o outro time tá tramando. Mas foi, é verdade. Então, mas foi muito, no começo foi assim, foi na prancheta, eu escrevia o que eu queria, deixava o recado, mostrava, sinalizava na minha prancheta o movimento para eles entenderem. Agora, depois que eu fui aprendendo o beabá das libras e tudo mais, porque muita gente acha que libras é só o ABCD e não é, né? E não é, porque senão é datilologia e não é. Você tem que conjugar a frase, entendeu? Dar sentido a essa frase, fazer montagem de palavras de uma frase. Mas aí eles me ensinaram e eu vou. Tem professores de Libras no time. Então eles me ensinam. Quando a gente está junto, a gente para lá, eles ficam me corrigindo. Aí hoje está um pouquinho mais fácil. A adaptação no começo foi difícil, mas hoje já está mais fácil. Gustavo, mais alguma pergunta? Não, só um comentário, na verdade, interessante. Vocês criam a sua própria linguagem, né? No final das contas. Sim, sim. Vocês podem criar sinais que só entre vocês e é muito mais eficiente, exatamente, por exemplo, do que no esporte de ouvinte. Você não cria sinais, você não se preocupa em gritar sinais. O cara vai lá e grita, né? Vocês podem criar códigos que facilitam a comunicação. Então, às vezes, eu estou de costa para outro time, eu faço o sinal para o meu, que é só um sinal nosso, só a gente que sabe, né? Só a gente que sabe. Porque é uma coisa bem... Aí vira uma coisa... Para quem sabe jogar truco, aí vai entender os sinais, entendeu? A criação dos sinais. Mas são sinais assim, que toda equipe entende. Eu explico, olha, vamos criar esse sinal. Esse sinal não existe em Libras, mas vamos criar esse sinalzinho aqui, que aí vocês vão me entender, vai ficar fácil. Arthur, para a gente encerrar, gostaria que você contasse assim para a gente, né? Você contou várias coisas, né? Algo que te marcou junto com os alunos e que você deixasse a sua mensagem final para as pessoas que amam o esporte e amam o handebol. Olha, para vocês, o projeto Rede Japa, ele não tem apoio de ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém. Gostaria de ter. Falta uniforme de jogo, falta uniforme para isso. Aquela choradeira que já conhece, não tem incentivo ao esporte. Mas nós vamos jogar o Rede Japa representando a cidade de Paraibuna. Não, Guararema. Jogos regionais do interior de São Paulo. E nós fomos jogar esses jogos. Os jogos aconteceram em Caraguatatuba. E no nosso grupo caiu a equipe de Taubaté. Taubaté exatamente com 9 jogadores de seleção brasileira. 9. Tá? No término, aí quando acabou o jogo, a equipe de Taubaté veio pedir para tirar uma foto com a gente. Eu tenho essa foto. O jogo foi 41-11. Tá? Taubaté veio pedir para tirar uma foto com a gente. E depois que saímos dali, saímos da quadra, os meus jogadores estavam em pranto. Em pranto. Um olhava para a cara do outro e eles estavam em pranto. Da emoção tão grande de ter jogado com atletas da seleção brasileira. Perderam 41-11, mas a emoção foi enorme. Enorme desses atletas. Isso me emocionou muito. Outra passagem emocionante,
O último brasileiro de surdos que eu participei, que teve foi em Uberlândia. Primeiro jogo, um sábado de manhã, às 10 horas da manhã. Nós nos encontramos aqui em São Paulo. A minha equipe dividida em 4 carros. Nós saímos com 4 carros daqui de São Paulo, na sexta-feira à noite. Chegamos em Uberlândia, 7 horas da manhã. E com o tempo de tomar um café e ir para quadra. Jogamos sábado de manhã, jogamos sábado à tarde, jogamos domingo de manhã, jogamos domingo à tarde e saímos de lá campeão brasileiro. Passar no hotel, tomar um banho e pegar um carro de lá de novo e vir até São Paulo direto, porque todo mundo tinha que trabalhar na segunda-feira. Mas a alegria desse grupo, de ter sido campeão brasileiro, cara, a gente lembra até hoje de uma forma emocionante e vibrante, tá? Cansado, sem condições, sabe? O corpo todo dolorido, atleta machucado, mas essa equipe foi guerreira de fazer essa grande maratona e ter sido campeã brasileira. A seleção paulista, tricampeão brasileira de handebol. Essa são os 2 fatos, entendeu? Sem contar que eu tenho um feminino também de handebol do Rendijapa, que já foi a melhor equipe de São Paulo, jogando contra grandes equipes aqui dentro da cidade. Eu tenho esse CDzinho guardado desse jogo, guardo com todo o meu carinho. E eu quero encerrar assim, muito obrigado pela oportunidade, sabe? Desculpa se eu me estendi demais em algumas respostas. Essa oportunidade é única, assim, para que a gente possa falar de handebol de ouvinte, falar de handebol de surdos. E vocês estão convidados, assim que passar essa pandemia, tá, a conhecer o projeto Rendijapa e tudo que vocês precisarem. Nós vamos fazer fase de treinamento de surdos aqui em São Paulo. Se vocês quiserem ir lá acompanhar, sabe, para ver como é que é a coisa na prática. E ela é muito alegre, muito emocionante, e é um trabalho que eu digo para vocês. Eu, aqui no estado de São Paulo, tá, eu sou o único que faz isso. Eu sou a única pessoa que tem esse projeto, processo de inclusão com alunos surdos. Eu não conheço mais ninguém. E se vocês conhecerem algum deficiente, algum surdo que pratica esporte, que seja handebol, pode dar o meu contato. Arthur, a gente que agradece, sim, foi maravilhoso, diferente, né? Nós também estamos à disposição aqui na USP. Meu grande sonho um dia é poder ajudar as diversas modalidades a transmissões ao vivo, já que a gente já tem o equipamento hoje, né? Precisa mais de gente, mais jornalistas esportivos. E a gente conversou hoje, né, Gustavo? Obrigado também, Gustavo, pela presença, nosso editor aqui do blog Jornalismo Esportivo. Nós conversamos com Arthur Caetano, professor de educação física, técnico e educador de handebol, vamos dizer assim, com um projeto maravilhoso, hoje pioneiro, sobre handebol de surdos, né? Ou para divulgação não só, né, do esporte, que o esporte é para todos. E sem ele a gente não vive, né, Arthur? Muito obrigado. Ah, não. O projeto Rendijapa está de portas abertas para você. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Luciano. Obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigado, Valeu. Arthur. Como diz o surdo,